Maluco, passou aqui agora uma mulata sensacional. Peitão, aquela, sabe? Tudo. Que dá um caldo gostoso. Então, esse é um pensamento comum da sociedade brasileira, né? Sobre as mulheres negras. Como lidar? O que pensar sobre isso? Desde a nossa construção histórica enquanto Brasil, né, nós tivemos essas três etnias, essas três raças, né, que construíram a história do Brasil, né? E as mulheres negras sempre estiveram nessa condição, sempre foram colocadas nessa condição de corpos para o desejo do outro, né? Então, as mulheres negras, principalmente, sempre foram muito sexualizadas, né? Eram corpo e sexo para o prazer do outro, assim, né? Tanto que tem o ditado da branca para casar, a mulata para fuder e a negra para trabalhar. Eu posso falar fuder, assim, tranquilamente? Pode. Miga, você tá sabendo dessa nova modinha que tá rolando aí? Movimento feminista negro. Negro? Mas será que tem essa necessidade de divisões de categorias dentro do feminismo? Até porque quem foi que disse que a mulher negra sofre mais do que eu? Justamente, são todas mulheres. Você falou sobre o feminismo negro, né? E esse movimento ele não é recente, mas ainda assim existe uma certa confusão para falar sobre esse movimento, né? Existem, às vezes, as pessoas querem diferenciar um movimento do outro, e não se trata disso. Não é um movimento diferente, mas são dois movimentos que têm suas particularidades, né? Assim, o feminismo negro, ele surge depois do surgimento do movimento negro, que é quando essas mulheres negras percebem que elas precisam se organizar e pautar as suas lutas, né? As suas especificidades. Eles vinham de um contexto onde a segregação racial nos Estados Unidos ela era muito forte, muito presente, né? Os Estados Unidos não teve não tem, inclusive, o racismo não é velado como o nosso é, né? O nosso racismo, ele é um racismo bem covarde, onde as pessoas não se declaram racistas, né? Sempre foi só uma brincadeira, não foi assim, você entendeu errado, né? Sempre o outro que entende errado, né? E as mulheres perceberam que elas precisavam se organizar porque ninguém ia lutar pelos direitos delas, assim, né? E quando a gente traz para o Brasil, o processo foi um pouco parecido, né? As mulheres negras daqui brasileiras, elas perceberam que dentro do movimento negro, que foi onde elas começaram a se organizar, elas não conseguiam pautar as opressões de gênero que as mulheres, que enquanto mulheres, né, sofriam. E quando começaram a se organizar junto às outras mulheres, né, do que a gente chama de feminismo clássico, perceberam que dentro do feminismo clássico não se tinha espaço para as pautas de raça, assim, né, da questão do racismo mesmo, né, de como essa mulher negra, ela sofre uma dupla opressão, na maioria das vezes uma tripla opressão, né, que é a opressão de gênero, raça e de classismo, né, porque a maioria esmagadora brasileira, principalmente nesses anos de 60, 70, 80, que é quando vem surgindo com força o movimento negro, né, unificado, e aí vem o surgimento do feminismo negro. A maioria da população negra brasileira, principalmente mulheres, eram pobres, né? A população negra brasileira ela sempre esteve no lado mais pobre, né, da sociedade. Então, era uma tripla opressão, né? De raça, classe e gênero. E ficava nessa ambiguidade, assim, né? Dentro do movimento feminista clássico, né? Onde as mulheres brancas, desde o seu início, né? Desde o seu início de movimento feminista, pautam o direito ao espaço público, né? O movimento feminista, ele tem isso bem, bem claro, assim, né? Das mulheres pautando a luta entre o espaço público e o privado, né? Desde a nossa construção histórica, as mulheres foram colocadas como pertencentes ao espaço privado, que é o espaço da casa, né? O do lar, o cuidado dos filhos, cuidado com os maridos, né? E as mulheres brancas, né? Elas começam a luta porque elas querem o seu direito ao espaço público, né? O espaço público é o espaço da rua, é o espaço do trabalho fora de casa, é o espaço da política, é o espaço enfim, né? Esses espaços, assim, ela quer estar ali naquele local. Só que se você pega a construção histórica dessa mulher negra, né, principalmente falando de Brasil, assim, as mulheres negras, descendentes de escravos, né, descendentes da África, que foram escravizadas aqui, e aqui tiveram seus descendentes e etc., essas mulheres sempre pertenceram à rua, né, elas nunca foram do espaço privado,
Porque elas não estavam em suas casas, elas estavam sempre na casa do outro, né? Como trabalhadoras domésticas, escravas inicialmente, né? Trabalhadoras domésticas, babás, sempre para o cuidado do outro, né? Enfim, Bell Hooks, né? Que é uma feminista negra americana, uma das pioneiras nos Estados Unidos, ela vai dizer que as mulheres negras sempre foram colocadas para o cuidado do outro, né? Nunca para o cuidado de si mesmas. Então, a pauta das mulheres negras dentro do feminismo, ela é um pouco diferente das mulheres brancas, né? Das mulheres do feminismo clássico. Só que o que a gente sempre quis foi dizer assim, olha, nós temos pautas diferentes, mas nós não queremos dividir a luta. Nós queremos que as nossas pautas sejam incluídas e que a gente possa ser livre todas juntas, né? E nesse contexto, né, do feminismo enquanto um movimento para que todas sejamos livres, né? Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trans, né? E a representatividade, ela também importa, né? De fato, uma mulher branca, ela não representa os anseios das mulheres negras em sua integralidade. Embora o feminismo, ele paute questões que são comuns a todas as mulheres, existem as particularidades, né? Como a gente já falou. E, nesse sentido, a representatividade, ela importa, sim. Sim. Né? Acho que uma grande confusão que fica quando a gente fala, né, de feminismos, né? Porque não existe só um feminismo, existem vários feminismos, exatamente pelo que você falou, mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres que têm cadeirantes, né? A gente tem diversas mulheres e cada mulher tem a sua especificidade, né? Então, não dá para pegar todas elas e colocar em uma coisa só e dizer, olha, isso aqui representa vocês. Porque não dá, né? Nós não somos homogêneas, né? E quando a gente fala assim, mas você, mulher branca, não me representa, né? Eu não tô dizendo que você, que eu vou simplesmente excluir você do meu movimento, né? Do movimento negro. Eu vou excluir você e você não vai mais poder falar em meu nome, não vai poder falar, né? Não é nesse sentido, assim, né? É que, mais uma vez, pegando toda a nossa construção histórica, assim, eu acho que a gente não pode negar a história em momento nenhum, assim. Toda a história do povo negro, né, foi contada por pessoas brancas, né? A história sempre foi contada pelo lado que vence, né? Pelos heróis, assim, né? Então, toda a nossa história foi contada por pessoas brancas. Então, chegou um momento que nós, mulheres negras, percebemos, os povos ditos minorias, né, que é uma minoria apenas representativa, né, não minoria numérica, percebemos que nós temos nossa própria voz e nós temos o direito de contar a nossa própria história. Então, a gente precisa ocupar esses espaços e falar em nosso nome e dizer, olha, isso que você está falando aí sobre as mulheres negras não é verdade. O que acontece com as mulheres negras é outra coisa. E quem vai contar isso agora somos nós, porque somos nós quem vivemos, né? Aprendemos 4 coisas sobre o feminismo negro. Primeiro, ele não surgiu agora. Segundo, ele não é separatista. Terceiro, todos os feminismos precisam estar no combate às opressões. E quarto, representatividade importa. E importa muito. Desculpa aí. Arrasamos! Um beijo pras travestis. Um beijo pras travestis. Um beijo pras travestis. Um beijo pras travestis. Um beijo pras travestis.